21 dias no hospital. O inesperado que meu filho revelou ao entregar minha casa aos sogros. Maria acordava antes do sol, como de costume. O despertador tocava, e ela já se sentia cansada, mas com um sorriso no rosto. Era a rotina de uma mãe solteira que lutava dia após dia por seu filho, Pedro, de apenas 10 anos. O sorriso dela sempre carregava a esperança de que, um dia, ele se tornaria o médico que tanto sonhava. Tudo mudaria em um instante, porém. O diagnóstico chegou como uma bomba, uma doença grave, e Pedro precisaria ser internado por 21 dias. O coração de Maria se despedaçou na hora, e ela sentiu o mundo desabar. As horas no hospital tornaram-se intermináveis. Cada olhar para o filho a fazia sentir um aperto no peito. Quando ela tentava dar um sorriso encorajador, sentia suas lágrimas ameaçando cair. Pedro, com seu brilho no olhar, agora parecia distante. Enquanto isso, os sogros de Maria, uma classe social muito diferente, tomaram conta de sua casa. Chegavam com a boa intenção de ajudar, mas logo se esqueciam dos laços que sempre moldaram a vida de Maria e Pedro. "Olha esse sofá novo, Maria. É tão moderno", disseram enquanto a antiga peça carregada de memórias era retirada. Maria olhou para a nova televisão na parede e sentiu um frio na barriga. Aquela tela enorme sufocava as fotografias de família que sempre contaram suas histórias. A casa estava perdendo sua essência para se tornar um museu de aparências. Para os sogros o que importava era a aparência, mas para Maria cada objeto era uma memória vivida. Com o desespero tomando conta de sua mente, Maria sentiu seu filho se distanciar. Durante as poucas visitas que fazia, Pedro falava dos médicos, das máquinas e dos tratamentos. Mas o que mais doía era quando ele mencionava seu desejo de ter tudo aquilo que o médico bonito do hospital tinha. Maria tremeu. Como fazer o filho entender que, na vida, esforço e amor valem mais do que dinheiro? O coração dela se despedaçava em cada conversa. Mas em meio ao caos, uma visita à escola de Pedro trouxe um raio de esperança. Ela ouviu crianças discutindo sobre desigualdade e injustiças sociais, e aquilo acendeu uma luz dentro dela. Eles entendem, pensou. Quando Pedro, mesmo em suas lutas, expressou preocupação com colegas que não tinham acesso a cuidados de saúde, o peito de Maria se encheu de orgulho. O menino não havia perdido suas raízes. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Decidida a lutar, Maria confrontou seus sogros sobre o que estava acontecendo. A conversa não fluiu fácil, o ar ficou pesado entre eles, e as palavras pareciam armas. O entendimento familiar que antes era forte, agora era um campo de batalha. Ela sentiu que estava brigando contra um muro que parecia invisível mesmo diante deles. Maria, com lágrimas nos olhos, pediu para que enxergassem o que realmente importava: as memórias, a união, a história de uma família que não se mede em bens materiais. Enquanto essa batalha se desenrolava, Maria percebeu que, no fundo, a verdadeira luta era por Pedro. Não se tratava apenas de recuperar sua casa e suas tradições, mas de assegurar que o menino nunca esquecesse quem era e de onde vinha. E nessa busca, ela se deu conta de que cada desafio era uma oportunidade de mostrar a força que reside no amor. Será que ela conseguiria recuperar tudo o que realmente importava? A tensão aumentava e a pergunta ecoava em sua mente: o que aconteceria quando Pedro saísse do hospital? O dia ensolarado e quente trouxe uma estranha combinação de esperança e ansiedade. Maria acordou mais cedo do que o habitual, sentindo o peso do dia que se aproximava. Era o dia em que Pedro teria alta do hospital. Uma mistura de felicidade e nervosismo a invadia. Havia tanto que ela queria dividir com ele, tanto que precisava explicar. Pensou nas conversas que teve com os sogros, nos desacordos sobre os móveis e a nova decoração da casa. Era preciso que Pedro entendesse que, enquanto ele lutava pela vida, a luta dela estava sendo por manter a essência deles. No hospital, o ambiente tinha mudado um pouco. As flores que ela trouxera estavam murchando, mas ainda assim, tinham cores vibrantes. Maria entrou no quarto e viu Pedro deitado, com um sorriso apertado no rosto, como se estivesse contando os minutos para sair daquele lugar. O coração dela se aquecia ao ver o filho, mesmo em meio a todo o sofrimento que viverá. "Mãe, você trouxe minha roupa?" ele perguntou com a voz fraca e ansiosa.
Ele não queria mais aqueles uniformes hospitalares. Maria sentiu, segurando um sorriso enquanto mostrava a sacola recheada de suas roupas coloridas. Aquela simples troca de olhares parecia significar mais do que 1000 palavras. Pedro começou a se levantar, as pernas ainda um pouco trêmulas. Maria se aproximou e o ajudou, segurando seu braço. A sensação do toque dela parecia trazer conforto e segurança. Como se fosse a âncora que o mantinha firme em meio à tempestade. Com a alta médica, a volta para casa trouxe uma sensação de turbulência. Agora teria que enfrentar não só o desafio de cuidar do filho, mas também o clima tenso que reinava em seu lar. Ao entrar na casa foi como atravessar um portal de emoções. O novo sofá brilhava, a TV parecia quase intimidante. Mas o que mais mexeu com ela foi o quadro na parede, uma imagem da família, agora cercada de móveis desconfortáveis como se não fossem parte da história deles. Pedro estava mais deslumbrado com as novidades do que preocupado. Para ele tudo era um grande evento, até mesmo a mudança decorativa. "Olha, mãe, o sofá é tão bonito! E essa TV enorme!" exclamou com um brilho nos olhos. Cada palavra dele, no entanto, era como uma facada no coração de Maria. Ela não queria que o filho se deixasse levar pela superficialidade. Tentando disfarçar a dor que sentia, Maria disse calmamente: "É bonito, mas vamos lembrar do que realmente importa, Pedro. As memórias que temos aqui em casa são o que nos faz especiais." Ela hesitou, mas continuou: "Às vezes, coisas novas não podem substituir o que já vivemos e construímos juntos." A resposta de Pedro a surpreendeu. "Mãe, eu sei. Essa TV não vai me dar um sorriso como você, nem vai me lembrar dos nossos dias no parque." Uau! Maria sentiu um nó na garganta, seu medo de perder o filho para a superficialidade começou a se desfazer. Após algumas horas, o clima estava mais leve. Pedro estava brincando com os novos brinquedos que os sogros trouxeram, mas algo ainda a incomodava. No fundo, ela sabia que a batalha estava longe de terminar. Precisava encarar os sogros novamente, precisa fazer valer suas ideias. Naquele dia, enquanto experimentava novos pratos para o jantar, a campainha tocou. Era uma visita inesperada. Maria abriu a porta e se deparou com os sogros. O olhar deles estava saturado de preocupação, mas um detalhe a chamou a atenção: uma pasta grande em mãos. Seu coração disparou. O que será que estavam trazendo agora? Uma proposta? Um ultimato? Os olhos de Maria brilharam com um misto de expectativa e medo. O que viria a seguir? A tensão no ar parecia elétrica. Maria respirou fundo, tentando domar a tempestade que se formava em seu peito. Afinal, eram os sogros que estavam à sua frente. O sorriso rígido deles não ajudava a aliviar a tensão. A pasta grande parecia carregar o peso de decisões que poderiam mudar tudo. Não era só acerca da nova decoração, era sobre Pedro, seu bem-estar, sua vida. "Oi Maria, como você está?" começou o sogro, tentando soar amigável, mas o nervosismo em sua voz era palpável. Maria disse estou bem, mas no fundo, sabia que não estava. O que quer que trouxessem ali, seria uma batalha pesada. "Viemos discutir algumas mudanças necessárias", continuou sua sogra, mal conseguindo conter a ansiedade nas palavras. Maria sentiu o estômago revirar. O que seriam aquelas mudanças? No fundo, ela já suspeitava. Não eram apenas móveis, era a forma como iam envolver Pedro na nova configuração da vida. E ela não tinha certeza se estava pronta para isso. Esse sofá, por exemplo, é super confortável e muito mais seguro para Pedro. Ele precisa de um ambiente que o ajude a se recuperar, e a TV garante que ele tenha entretenimento enquanto se recupera. O sogro falou, gesticulando como se tentasse convencer toda a sala, não apenas Maria. Ela olhou para Pedro, que estava sentado no chão, entretido com um dos novos brinquedos, sem perceber a tensão daquele momento. Ele não sabia que a casa, que deveria ser um abrigo, estava se transformando em um campo de batalha. Mas, e o que ele realmente precisa? Maria se encontrou perguntando sem pensar. As palavras saíram de sua boca como um deslize, mas já estavam ali, pairando no ar. Os sogros trocaram olhares. "Maria, você precisa ser realista. A recuperação dele vai exigir muitas adaptações, e não só emocionais. Precisamos garantir que tudo esteja perfeito para ele", falou a sogra com uma firmeza que cortou o ar. "Perfeito para quem? Para o Pedro ou para vocês?" Maria não conseguiu se conter. Sentia o calor subir e o nó na garganta ameaçava retornar. Era uma expressão sincera de preocupação, mas também um desabafo. O que ela realmente queria era que Pedro estivesse cercado daquilo que ele amava, o que sempre fez parte de sua vida. Pedro levantou os olhos, percebendo a troca intensa entre os adultos. "Mãe, eu gosto do sofá. E posso ter uma TV bonita e ainda lembrar dos nossos momentos juntos", ele declarou.
A inocência na voz dele quase trouxe lágrimas a Maria. Ele não percebia que a batalha não era apenas sobre móveis, era sobre valores, memórias e principalmente amor. Maria hesitou. O que ela diria a seguir? Que Pedro estava certo. Que a essência da vida deles não deveria ser sacrificada em nome do conforto material. Ela sabia que precisava se manter firme, mas a conversa tomou outro rumo quando o sogro abriu a pasta, revelando uma proposta de reforma na casa que deixaria tudo ainda mais frio e impessoal. As mudanças que planejamos aqui garantirão que tudo seja mais acessível e bonito, Maria. Precisamos que você veja isso como uma oportunidade, ele dizia enquanto mostrava os projetos. Maria sentiu um frio na barriga. Era muito mais do que acabava de imaginar. Olhando para o papel, viu não apenas uma reforma, mas a possibilidade de uma nova vida, com memorabilidade removida como se estivesse sendo apagada. O que ela faria? Abriria mão do que importava para que tudo ficasse mais bonito na visão deles? O silêncio tomou conta do ambiente. O coração de Maria batia acelerado. Ela precisava agir, e rápido. Olhou para Pedro e viu algo em seu olhar, um questionamento, um desejo de que tudo continuasse como antes. Neste momento a escolha mais difícil se aproximava. Maria respirou fundo e se preparou para falar. O que seria seu próximo passo? O que sua decisão significaria para a família? E qual seria o impacto disso tudo na vida de seu filho? Espera um pouco, começou ela, e a campainha do coração parecia ecoar em sua mente. Isso não é sobre móveis, é sobre nós, nossa história. Mas seria ela, ou os sogros que teriam o último argumento? Maria sentiu a pressão no peito aumentar. Aquelas palavras ecoavam na sala, retomando o controle das suas emoções. Desviou o olhar de Pedro e dirigiu-se aos sogros que fingiam firmeza, mas tinham os olhos brilhando com a ansiedade. Vocês realmente acham que isso é o que o Pedro precisa? Uma casa que não tem a nossa essência, onde as risadas, os brinquedos queridos e a correria do dia a dia vão ser trocados por um espaço gelado e impessoal? Sua voz tremia, mas a determinação era clara. O sogro franziu a testa, perplexo. Maria, por favor, você precisa pensar a longo prazo. Essas adaptações são essenciais para garantir a segurança dele. Pense em como as novas tecnologias podem ajudá-lo a se recuperar melhor. Segurança não é tudo. O que importa verdadeiramente é como ele se sente. Pedro se recupera melhor quando está cercado por amor e pelos pequenos detalhes que fazem nossa história. Maria disparou, percebendo que cada palavra era um passo mais perto da verdade. Ainda assim, a sogra interveio com um olhar desaprovador. O que sabemos é o que funciona, Maria. Você está muito envolvida com suas memórias e não vê a realidade. Precisamos ser práticos. Maria olhou para Pedro mais uma vez, seu pequeno mundo girando em torno dos brinquedos que ele tanto amava. Ele estava ali do lado, à espera de uma resposta que carregava o peso de todas as suas ansiedades. Pedro, você se sente seguro aqui? O que você gostaria que mudássemos na casa? A pergunta saiu dela como um fio de esperança. Com os olhos brilhando, Pedro respondeu com um sorriso despretensioso. Eu gosto de brincar no tapete da sala, onde a luz entra pela janela. E a gente tem aquela árvore no quintal. Gosto de subir nela. Ele parecia não entender a gravidade do que se discutia, mas para ele, cada palavra era uma afirmação do que realmente importava. Maria percebeu que a autenticidade de seu filho era mais poderosa do que qualquer argumento racional. Ele desejava a continuidade da vida que levavam, das memórias construídas juntos. O que o Pedro realmente precisava era de ser ouvido e amado, e não de um ambiente estéril. É isso. Essa casa é onde crescemos. Não temos que jogar fora o que construímos em nome de um ideal. Eu não consigo concordar em transformar tudo em algo que não somos, afirmou Maria, sentindo-se mais forte. Mas a expressão no rosto de seus sogros não mostrava aceitação. Havia uma barreira emocional, uma desconexão que parecia repetir-se ao longo do tempo. E seria ali, exatamente naquele momento, que a divisão poderia se intensificar ou que um novo entendimento poderia surgir. Então, o que você sugere? Perguntou mais uma vez o sogro com um tom de cautela. Maria hesitou. Era agora ou nunca. Tinha que propor algo que não só se opusesse às mudanças frias, mas que também unisse seu desejo de preservar a história da família. Precisamos encontrar um meio-termo. Vamos conversar sobre o que realmente será bom para a recuperação do Pedro, mas dentro do que nós somos, da nossa essência. Uma tensão palpável pairou no ar. Maria sabia que estava se colocando em um terreno desconhecido, mas qualquer batalha agora valeria a pena. Não havia tempo a perder, e a resposta deles poderia decidir o futuro para ela e para Pedro. E enquanto esperava a reação, uma questão pairava em sua mente.
O que seria necessário para restaurar a harmonia em família diante de uma mudança tão radical? Com um frio na barriga, ela se preparou para um novo embate, sem saber se estava prestes a unir a família ou a ver um racha irreversível se formar. A sala ficou em um silêncio tão profundo que se podia ouvir as batidas dos corações. O sogro alternou o olhar entre Maria e a sogra, como se buscasse um sinal de apoio dela, mas o desânimo daquela conversa pesava sobre seus ombros. Finalmente a sogra quebrou o silêncio, respirando fundo, como se estivesse reunindo coragem para um ato decisivo. Maria, não estamos querendo não ouvir você. É apenas que queremos garantir que ele tenha o melhor. Precisamos ter em mente o que é necessário neste momento, disse a sogra, mas já era possível perceber uma inquietude em sua voz, como se a própria dúvida começasse a se infiltrar em seus argumentos. Maria olhou demoradamente para Pedro que, distraído, brincava com um dos pequenos trens que sempre estava à vista, fazendo barulhos com a boca. Ele estava lá naquele momento, sendo exatamente quem era, um menino feliz, e isso a fez lembrar das pequenas alegrias que uma casa cheia de amor pudesse oferecer. Eu entendo. Mas e o que realmente fará o Pedro se sentir em casa? Maria perguntou, tentando ser mais gentil, mas sem perder sua determinação. Eu só quero encontrar um jeito de conciliar as nossas visões. Se você está preocupada com a segurança dele, que tal pensarmos em formas de adaptar a nossa casa sem perder a nossa essência? Os sogros trocaram olhares. A mãe de Pedro, que até então estava fechada em sua posição, começou a amolecer, as feições se suavizando. Acho que podemos considerar algumas opções. E talvez ter a ajuda de um especialista poderia nos ajudar a adaptar a casa para o que precisamos. Isso mesmo. Maria respondeu, mas seu coração já estava acelerado. A nossa casa pode ser mais do que paredes. Podemos torná-la um ambiente que traga conforto e segurança ao mesmo tempo. Um espaço onde as memórias possam continuar a ser construídas. Pedro levantou a cabeça, levantando o trenó que tinha em mãos. Eu só quero que tudo fique igual. Ele disse com um sorriso inocente, sem saber do peso de suas palavras. A sinceridade de Pedro tocava o coração de todos na sala. Ele não precisava de grandes transformações, apenas o carinho e a liberdade de ser quem era. Isso é exatamente o que precisamos trazer de volta, a sogra murmurou, quase para si mesma, observando o filho. Naquele instante Maria viu uma fissura no escudo protetivo de seus sogros. Pareciam mais abertos, um pouco mais dispostos a reavaliar suas decisões. Que tal fazermos uma lista, algo que possamos debater juntos? Vamos apresentar ideias, discutir suas possibilidades e encontrar um equilíbrio? Sugeriu Maria, sentindo que a proposta ecoava positivamente entre eles. O sogro balançou a cabeça, o semblante ainda incerto, mas, ao mesmo tempo, ele começou a observar tudo com um olhar mais suave. Isso pode ser um bom começo, Maria. Precisamos ouvir mais um ao outro. A conversa fluiu com mais liberdade, intercalada por risadas tímidas, ansiosos olhares entre os sogros e a esperança pulsando em Maria. Embora as incertezas ainda pairassem no ar, havia um vislumbre de colaboração começando a despontar. Mas, como se uma tempestade estivesse se formando à distância, um telefone tocou abruptamente. O olhar de Maria se transformou em preocupação quando viu que era do hospital. E se eles chamassem para dar notícias sobre o tratamento de Pedro? Pensou, o coração acelerando a cada toque do celular. Ela hesitou, o medo se infiltrando em seus pensamentos. Eles estavam indo na direção certa, mas o que esta ligação poderia significar? Maria respirou fundo e atendeu, sem saber que a conversa não apenas mudaria tudo, mas revelaria verdades que poderiam estremecer os alicerces de sua vida. O que estariam prestes a revelar poderia rasgar o véu de segurança que ela tentava costurar. Com um aperto no estômago, Maria se lembrou que, em sua busca por um lar para Pedro, outras verdades estavam à espreita. Alô? A pergunta estava no ar, enquanto todos na sala aguardavam a revelação de um inesperado destino. Alô? A voz de Maria tremia, e seu coração parecia querer saltar pela boca. Maria, é a enfermeira do hospital. Precisamos falar sobre Pedro. A voz do outro lado soou firme, mas havia um fundo de compaixão que logo a fez sentir um arrepio na espinha. O olhar de todos a observava, um misto de ansiedade e esperança, cada um nervoso, esperando que a conversa trouxesse boas notícias. Sobre o que? Ele está bem? A pergunta saiu de sua boca antes que pudesse pensar. O estômago dela retorcia como uma bola. O silêncio a fez esperar a resposta de forma angustiante. Pedro teve uma leve febre, mas estamos monitorando. O que queremos discutir é uma mudança no tratamento dele. Maria piscou rapidamente, tentando processar as palavras. Uma mudança? O que isso significa?
Os médicos acham que pode ser necessário tentar um novo medicamento. Temos um novo protocolo que pode trazer melhores resultados, mas precisamos da sua autorização. As palavras dela ecoavam na sua cabeça. Uma nova mudança. Novas esperanças. A dúvida golpeou a segurança que ela havia construído em sua mente. Seria essa a solução que sempre esperou ou um mero jogo de sorte? Eu entendo. Quais são os riscos? As mãos de Maria começaram a tremer. Ela olhou para Pedro, que ainda brincava, alheio ao peso da conversa. O menino precisava dela forte. Os riscos são mínimos, mas como você sabe, cada criança pode reagir de maneira diferente. No entanto, acreditamos que as possibilidades de melhora com esse novo tratamento são significativas. Maria sentiu a sala girar ao redor. Era uma escolha difícil, como atravessar uma ponte instável. O desejo de ver Pedro saudável lutava com o medo de que um novo caminho pudesse levá-lo por uma trágica correnteza. Preciso discutir isso com meu marido e meus sogros, ela disse, buscando segurança no apoio deles ao seu redor. Claro, eu entendo. Você pode ligar de volta após conversarem. O silêncio pesado retornou à sala. Maria desligou e olhou ao redor, todos os olhares inquietos sobre ela. Por um momento, o ânimo da conversa anterior parecia desmoronar como castelos de areia ao sabor do vento. A sogra rompeu o silêncio. Ele está bem, não é? Esta mudança é para o melhor? É o que parece, Maria respondeu, sua voz mal soando. Mas teremos que decidir rapidamente. O hospital está esperando a autorização. E ali, em meio a sentimentos confusos, Maria percebeu que a luta por Pedro não era apenas uma questão de casa ou segurança. Era também sobre confiança, expectativa e a constante busca por manter a família unida, mesmo nas tormentas mais profundas. Os sogros começaram a discutir, suas vozes misturando-se num turbilhão de preocupações e opiniões. Maria ouviu tudo, mas a voz de Pedro a fez voltar ao momento presente. Ele estava com os olhos brilhando, admirando seu novo trenó. Mãe, você me leva para brincar depois? O coração de Maria se partiu em 1000 pedaços. Como ela poderia prometer algo que talvez não estivesse ao seu alcance? Mas a esperança ainda fervilhava dentro dela, como uma centelha que se recusava a se apagar. Sim, meu amor, vamos passar um tempo juntos. Juntos, Pedro repetiu, como uma pequena oração de fé. A conversa prosseguiu, mas Maria sentiu-se distante, sua mente cheia de dilemas. A decisão sobre aquele tratamento pesava e as incertezas, como nuvens escuras, ameaçavam encobrir o brilho das esperanças. Eu não quero que nada de ruim aconteça com ele, ela finalmente sussurrou, sua voz quebrando sob a pressão. Os sogros, percebendo a profundidade da dor, se calaram. Uma nova compreensão parecia começar a fluir entre eles, mas Maria sabia que o tempo estava se esgotando. O olhar dela se aprofundou no horizonte, enquanto uma ideia começou a tomar forma. E se a decisão não fosse sobre o que era melhor para Pedro, mas sim sobre o que fazia com que ele se sentisse amado e seguro? E se a verdadeira resposta estivesse em algo simples que eles ainda não tinham considerado? As perguntas dançaram em sua mente, excitantes e assustadoras ao mesmo tempo. Agora havia uma chance de descobrir algo novo, e todos estavam prestes a entender que às vezes o caminho para a cura vai além da medicina. Preciso pensar mais sobre isso, Maria murmurou, enquanto um chamado ecoava em seu coração. E nesse momento a sala ficou imersa em um silêncio reflexivo, aguardando a resposta que poderia mudar não apenas a vida de Pedro, mas também a deles. Maria sentou-se na cadeira do canto da sala, se sentindo como se estivesse em uma batalha consigo mesma. O eco das vozes ao seu redor se dissolvia enquanto ela lutava para encontrar clareza em meio ao turbilhão emocional. O olhar fixo em Pedro, que brincava alegremente, fez seu coração se apertar. Aquela criança não merecia nada menos do que toda a felicidade do mundo. Por que é tão difícil? Ela sussurrou para si mesma. A realidade de uma decisão que poderia mudar a vida do filho pesava mais do que qualquer outro fardo que já havia carregado. Ela olhou para seu marido, que ainda estava absorto nas discussões sobre o tratamento. As sobrancelhas dele estavam franzidas, e a preocupação em seu rosto refletia seu próprio medo. Um arrepio percorreu seu corpo quando uma ideia surgiu. E se, em vez de focar apenas nos tratamentos e medicamentos, eles também buscassem algo que trouxesse alegria e força para Pedro, que alimentasse sua alma? Talvez isso pudesse ajudar a enfrentar os desafios médicos de forma mais corajosa. Pedro chamou ela, a voz doce, quase como um sussurro. O menino virou-se, os olhos brilhando de expectativa. Você gostaria de ter um passeio no parque? Fazer um piquenique com a gente? O sorriso que surgiu no rosto de Pedro fez seu coração derreter. Sim, por favor. Posso levar meu trenó? Maria assentiu,
sentindo uma onda de coragem tomando conta dela. A ideia de um dia especial, onde ele pudesse esquecer a doença, parecia exatamente o que o menino precisava. E talvez aquilo também poderia acalmar seu próprio coração. Pedro bateu os pés de entusiasmo, fazendo os sapatos pequenos baterem no chão. Eu adoro piquenique. E podemos levar biscoitos. E suco de laranja. E o fluxo das palavras alegres contagiou a sala, e mesmo seus sogros pareciam se animar. É uma boa ideia, Maria. Um tempo ao ar livre pode fazer bem para ele, disse o marido, agora no tom de vozes unidas. O clima da conversa pareceu mudar, a incerteza foi substituída por uma ansiedade esperançosa. Sim, eu posso fazer os lanches, interveio a sogra, seus olhos brilhando com novos planos. Vou preparar as coisinhas que ele mais gosta. Enquanto a energia positiva fluía entre eles, Maria sentiu uma luz dentro de si. Ela havia percebido que às vezes, o que as crianças mais precisam não é apenas do remédio certo, mas do calor de momentos em família que as fazem sentir amadas e seguras. Algo puro e simples que reforçava os laços. Quando a noite começou a cair, Maria resolveu que, independentemente do que o médico dissesse nas próximas horas, ela não deixaria que o medo a consumisse. O que viria a seguir poderia ser um misto de coisas, mas ela se comprometeu a fazer seu filho sorrir. Ela precisaria tomar a decisão sobre o tratamento, mas também queria oferecer a Pedro um pedaço de felicidade em meio ao caos. Mal sabia ela que o relógio do hospital girava rapidamente. Fernando, seu marido, recebeu uma ligação inesperada enquanto todos se preparavam para a aventura no parque. O olhar dele se tornaria sombrio, mais sério do que nunca, e assim que desligou, seu coração disparou como um martelo insistente. Maria se aproximou, olhos arregalados. O que foi? Você parece preocupado. É o hospital. As palavras dele se perderam em um sopro de ar. Eles querem que a gente venha amanhã para uma reunião urgente sobre Pedro. O ar em volta dela parecia se condensar. A intuição alertou que algo estava prestes a mudar. Urgente? O que isso significa? Sua voz tremeu, e uma pitada de medo ecoou em suas entranhas. Eu não sei, mas temos que ir, ele respondeu, tentando manter a calma. Pode ser importante. Agora, Maria entendia que a batalha estava apenas começando. Um novo dilema se instaurava. Como viabilizar um dia de alegria e, ao mesmo tempo, preparar-se para o que o futuro próximo poderia trazer? O parque poderia ser um baluarte contra os desafios que se avizinhavam. Ela respirou fundo, olhou para Pedro, que brincava inocentemente, e prometeu a si mesma: ele não vai enfrentar essa tempestade sozinho. E a pergunta ecoou em seu coração: será que estavam prontos para encarar o que o hospital revelaria no dia seguinte? Acordar com a luz do sol filtrando pelas cortinas era um alívio, mas o coração de Maria ainda estava pesado. O dia prometia ser longo e, como sempre, as preocupações também. Ela olhou para Pedro enquanto ele ainda dormia. A expressão tranquila do menino trazia uma fração de paz em meio ao caos que a aguardava. Fernando já estava de pé. Ele andava de um lado para o outro na sala, a ansiedade estampada no rosto. Maria sentiu o impulso de ir até ele e reassegurá-lo de que tudo ficaria bem, mas não sabia como. Aquelas palavras que tanto gostava de dizer a Pedro pareciam vazias nesse momento. Oi, amor, disse ela, tentando sorrir. Você comeu alguma coisa? Não. Ele suspirou. Estou apenas pensando em tudo o que pode acontecer hoje. Maria se aproximou, colocando a mão no braço dele. Nós vamos encarar isso juntos, lembre-se. Naquele instante, Pedro acordou com um sorriso radiante. Mãe, pai, vou fazer um desenho. Um grande desenho para a gente levar pro parque. O sorriso inocente do menino tocou o coração de Maria de uma forma que aquecia. Mas a preocupação ainda se mantinha. Afinal, um desenho seria apenas mais um elemento para a alegria do dia, mas o amanhã ainda permanecia como uma sombra no horizonte. Pedro começou a desenhar, suas pequenas mãos se movendo rapidamente, e Maria e Fernando sentaram ao lado dele, observando a criatividade fluir. Posso desenhar um sol bem brilhante e um arco-íris. Pedro exclamou, animado. Os pais sorriam, mas as nuvens do medo continuavam a pairar sobre eles. No fundo, Maria sabia que aquela reunião no hospital poderia mudar tudo. A esperança não era suficiente para enfrentar a realidade a qual estavam prestes a ser apresentados. Assim que terminaram o café da manhã, era hora de se arrumar, e a atmosfera tornou-se mais densa. Ela buscava distrações na correria do dia, arrumando a mochila com lanches, escolhendo exatamente quais livros de histórias levar. Cada pequeno gesto parecia uma tentativa de criar uma barreira sólida entre a alegria atual e a incerteza do futuro. Vamos, Pedro! Um dia incrível nos aguarda.
Ela disse, com mais energia do que realmente sentia. O parque estava radiante, a grama verde parecia vibrar com a energia do menino que corria. O riso dele ecoava e mesmo que por um breve momento, Maria conseguiu esquecer as nuvens que a espreitavam. Juntos, eles espalharam a toalha no chão e começaram a preparar o piquenique. Os biscoitos, a fruta e o suco eram como pequenos pedaços de felicidade que Maria queria guardar o máximo possível. Mas enquanto Pedro se divertia correndo e brincando, o olhar de Maria se desviava furtivamente para o celular. Ele poderia tocar a qualquer momento. A cada vibração, seu coração acelerava como uma expectativa angustiante do que a mensagem poderia trazer. As horas passaram rápido, e ao final da tarde, Pedro parecia exausto, mas radiante. Ele sorriu enquanto mordia um pedaço de biscoito e então, no momento inesperado, virou-se para Maria com olhos brilhantes. Mãe, hoje foi o melhor dia de todos. O peito de Maria se encheu de amor, mas ao mesmo tempo de um aperto doloroso. E se essa fosse a última vez que ele tivesse um dia assim? Ao olhar para o céu em tons alaranjados do pôr do sol, ela fez uma súplica silenciosa ao universo para que isso não fosse só uma lembrança. No meio da felicidade, seu celular vibrou, e Maria sentiu que era a hora de encarar a realidade. Com as mãos trêmulas, ela pegou o aparelho e leu a mensagem. O coração afundou ao perceber que a verdade a aguardava, pronta para desmoronar a alegria tanto esperada. Sentindo-se perdida entre o presente e o futuro, ela finalmente respirou fundo e olhou para Pedro, que iluminava o mundo com seu sorriso. O que podemos fazer para continuar sendo felizes, não importa o que aconteça? A resposta ainda não estava clara. Todos os sentimentos começaram a se misturar, e Maria entendia que uma nova fase estava prestes a começar e ela precisava estar pronta para isso. Uma leve brisa amena acariciou o rosto de Maria enquanto as sombras da tarde começavam a se estabelecer. Ela ainda segurava o celular, as palavras da mensagem girando em sua mente como uma tempestade. Nos encontramos amanhã às 9 horas no hospital. Era algo que ela já temia, mas que agora se tornava uma realidade inegável. Vamos para casa, meu amor? Maria finalmente se virou para Pedro, tentando esconder a tensão em sua voz. O menino assentiu, ainda se deleitando com o dia que teve. Enquanto Fernando observava Maria com um olhar que misturava preocupação e tristeza. O caminho de volta para casa foi silencioso. Maria notou cada detalhe da paisagem, as árvores dançando suavemente ao vento, o canto de um passarinho que parecia gabar-se da felicidade que ela desejava ardentemente ter. Dentro dela, a ansiedade pulsava como se fosse um tambor, tornando difícil respirar. Ao chegarem, a casa parecia um pouco mais aconchegante, mas também mais opressora. O cheiro do jantar que Maria tinha preparado antes de sair ainda flutuava no ar, criando uma sensação de normalidade que parecia irreal naquele momento. Deixa eu te ajudar com isso, mamãe. Pedro deu um sorriso enquanto tentava alcançar uma tigela no armário. Sua energia juvenil era contagiante, mas Maria não conseguia acompanhar. O coração dela estava em outra parte, preso naquele hospital que se aproximava como um destino inevitável. Obrigada, filho. Mas hoje, que tal fazermos algo juntos? A voz de Maria saiu com um tremor, mas ela se esforçou para soar otimista. Quem sabe se por um momento conseguissem encontrar um escape dessa realidade cruel. Fernando olhou para Maria e sugeriu: que tal assistirmos a um filme? Um que nós três adoramos. A ideia era boa, e Maria se sentiu grata por ter um parceiro ao seu lado em vez de lutar sozinha. Assim, os três se acomodaram no sofá, cobertores em cima e um balde de pipoca fumegante ao lado. O filme começou, mas a mente de Maria vagava. As risadas de Pedro eram como eco de uma felicidade que ela estava lutando para sentir. De vez em quando, ela olhava para Fernando, cujos olhos refletiam o mesmo medo. Eles sabiam que o tempo estava passando, e cada minuto que se passava estava se tornando ainda mais precioso. Enquanto as cenas no filme se desenrolavam, Maria decidiu falar: vamos fazer disso uma nova tradição. De um jeito ou de outro, devemos sempre encontrar esses momentos, certo? As palavras saíram quase como um desespero, tentando convencer não apenas a si mesma, mas a todos ali. Sim, sempre. Pedro pulou animado, com a inocência de quem só conhecia um mundo onde o amor e a felicidade eram absolutos. A resposta dele trouxe um sorriso ao rosto de Maria, mesmo que temporário. O filme chegou ao fim, e a realidade voltou a invadir a sala como um intruso indesejado. O despertar do amanhã promete um novo desafio, e a sombra do que está por vir pairava mais uma vez. Estão prontos para isso? Fernando perguntou, um espelho de sua própria insegurança. Maria se virou, buscando a força que estava naquele sorriso radiante de Pedro.
Estamos juntos, não importa o que aconteça, Maria respondeu, embora o medo ainda estivesse presente. Mas assim que Pedro foi para a cama, Maria observou enquanto ele fechava os olhos, a doçura de sua respiração iluminando a escuridão ao redor. Um peso a mais no coração dela se formou ao pensar no que poderia acontecer. Ela precisaria ser forte não só por si mesma, mas por aquele pequeno ser que confiava tão cegamente nela. Eu vou encontrar uma forma de enfrentar isso, Maria sussurrou para si mesma antes de finalmente se deitar. A noite parecia longa e cheia de perguntas sem resposta. Antes de mergulhar em um sono inquieto, uma ideia começou a cristalizar em sua mente, algo que poderia trazer um pouco de esperança. E no fundo, uma nova nota de determinação formou-se em seu peito. O que será necessário para transformar nossa realidade a partir de amanhã? A resposta talvez estivesse mais próxima do que imaginava. O sol nasceu radiante no dia da reunião no hospital. Maria acordou com um nó na garganta e um coração cheio de incertezas, mas também com uma sensação de determinação que lembrava a força que sempre teve. Pedro ainda dormia, e ela se perguntou que tipo de mãe seria se não lutasse por ele, se não buscasse um caminho onde o amor se entrelaçasse com a necessidade de cura. Fernando entrou no quarto, sua expressão mágica de preocupação. Como você está se sentindo? Ele perguntou com um toque de cuidado. Eu não sei, mas uma coisa é certa, precisamos nos unir e mostrar ao Pedro que estamos com ele em cada passo. Ele assentiu tomando a mão dela, como se o apoio um do outro fosse a âncora necessária para enfrentar o desconhecido. No carro a caminho do hospital, Maria olhava pela janela, tentando absorver a realidade ao seu redor. Cada árvore, cada pessoa passando, parecia ecoar a vida que desejava que seu filho leve. Um mundo onde ele pudesse correr livre novamente, brincar sem se preocupar com tratamentos e hospitais. Quando chegaram, o clima do lugar era denso, uma mistura de ansiedade e esperança pairava no ar, como nuvens carregadas prestes a chover. Assim que entraram na sala, puderam ver sua equipe médica com rostos sérios e expressões que misturavam cuidado e profissionalismo. O médico-chefe começou a reunião explicando os novos tratamentos, detalhes muito técnicos que Maria tentava acompanhar, mas uma parte dela vagava para o pequeno Pedro, que na mente dela brincava ao ar livre, mergulhado em felicidade. No meio das explicações, uma palavra chamou sua atenção: experimental. O coração de Maria disparou. A ideia de um novo tratamento era mesmo encorajadora, mas experimental trazia um bite muito forte a qualquer esperança. Com todas as forças, Maria se virou para Pedro, que estava sentado, brincando com os carrinhos, totalmente alheio a tudo que estava acontecendo ao redor. Pedro, você sabe que estamos aqui para você. Que tipo de tratamento você gostaria de tentar? Vamos falar sobre isso juntos. Ele olhou para ela com curiosidade, o brilho inocente ainda presente em seus olhos. Quero apenas poder brincar e fazer um piquenique de novo. Isso já é ótimo. O queixo de Maria tremia, seu peito doía, mas a pureza da resposta dele a lembrava que o que realmente importava era o amor e a conexão que compartilhavam. Nesse momento, Maria decidiu: não podemos deixar que o medo nos paralise. Vamos nos achar nesse novo caminho, um que una a ciência com o carinho, as memórias que construímos com a busca pela cura. Olhando nos olhos de Fernando, viu o mesmo compromisso refletido nele. Eles estavam prontos para lutar juntos. Com o apoio de Fernando, Maria pediu ao médico detalhes sobre as opções para tornar o ambiente de Pedro mais acolhedor e emocionalmente seguro enquanto buscavam o tratamento. O médico, surpreso, aceitou o desafio e juntos desenharam um plano que englobava não só a saúde física, mas também um elemento essencial: o amor familiar. Assim, após muita discussão e vontade coletiva, Maria começou a ver clareza no caos. As noites de filmes, os passeios no parque, tudo compunha um mosaico do que Pedro realmente precisava: amor e segurança em sua casa. Ao final do dia, já com um novo tratamento em mente e um plano de apoio familiar, Maria e Fernando se voltaram para Pedro. Estamos juntos nessa, filho, e sempre faremos o que for necessário. Não está tudo resolvido, mas você é a nossa prioridade, dissera Maria, abraçando-o bem apertado. Pedro sorriu, como se soubesse que tudo daria certo. Os sogros, que também estavam presentes, viram uma nova luz no olhar de Maria e Fernando, transformando a tensão em algo mais suave. Reconheceram naquele instante que amor e união eram mais importantes do que qualquer sofá ou decoração. E com um passo decisivo, Maria sugeriu que todos poderiam trabalhar juntos para criar um lar que fosse seguro e acolhedor para o menino. Surpreendentemente, foram aceitos com sorrisos suaves e votos de união. A luta não acabará, mas havia se transformado.
Maria tinha certeza de que não apenas buscava a cura para Pedro, mas também criava um ambiente para que tanto ela quanto seu filho pudessem prosperar, cheios de amor, risadas e memórias. E assim, com a força do amor, a vida começava a se reinstalar em seus moldes. No final da tarde, enquanto a luz do sol começava a se pôr, Maria sentou-se com Pedro na sala. Sabe, filho, não importa o que aconteça, sempre estaremos juntos. Nossa casa, nossa vida e você sempre são o que realmente importam, disse ela com lágrimas nos olhos, mas com um sorriso cheio de esperança. Ufa! E você, meu amigo, já fez sua parte? Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e sentimentos sobre este final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Você precisa se inscrever agora e fazer parte dessa jornada.